Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Entretanto, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando em alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora da cidade. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E assim Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos, e saiu o povo para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que estivera a legião sentado, vestido e em perfeito juízo. Então temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E para encerrar, a Bíblia diz: E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Por um instante, por gentileza, curve a sua cabeça, vamos orar. Baruch et Adonai chamevorav leolan vaed, Baruch Shen kavol malchuto leolan vaed. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, editor do universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. É que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos: exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua preciosa voz e com reverência te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém e amém. A única vez, senhoras e senhores, que a cidade, que a vila de Gadara é citada na história é essa. Não existe nenhuma outra citação. Não existe nenhuma outra citação, nem na Bíblia e nenhum outro livro da pequena aldeia chamada Gadara. A única citação que temos é o fato que acabamos de discorrer nessa leitura. Gadara é uma cidade emblemática. Gadara é uma cidade que carrega uma marca na sua história que a eternizou. Gadara era conhecida, senhoras e senhores, como a terra dos demônios. A questão de viver naquela cidade um homem possesso de demônios fez com que Gadara carregasse esse legado, essa fama pejorativa de ser a cidade dos demônios dentro de Israel. O fato de Gadara abrigar um homem possesso de tamanha grandeza fez com que pessoas tivessem medo de viajar, de visitar ou
ao menos de passar por Gadara. A citação aqui dita também é dita em outros evangelhos, que diz que as pessoas tinham medo de andar por aquele caminho, de passar por aquela terra, por aquela cidade. Por quê? Porque a fama deste problema, porque a fama desta ferida, porque a fama desta vergonha, porque a fama desta afronta transcendeu os limites geográficos daquela região, de modo que todo o país conhecia muito bem a fama de Gadara, terra dos demônios. Porque a Bíblia diz com propriedade que ali vivia um homem terrivelmente possesso por demônios. De tal modo que quando Jesus se encontra com ele, pergunta o nome do demônio. E ele diz: nós não temos nome, porque somos uma legião. Para quem não sabe, legião é uma contagem romana, correspondente a um número de soldados. Uma legião corresponde a 33.000 soldados. No mínimo, possuía 33.000 demônios, aquele homem. Aquela situação da convivência com aquele endemoniado era tão crítica que os gadarenos tentaram resolver o problema, do jeito deles, da forma deles. A Bíblia diz que os gadarenos tiveram a ideia genial. Para combater os demônios, os gadarenos amarraram o homem com correntes. Mas não resolveu. Por quê? Porque a possessão demoníaca que estava naquele homem arrebentava as correntes como se fosse papel. Tentaram prendê-lo com grilhões. Também não conseguiram, porque a Bíblia diz que ele desfacelava os grilhões. Então a Bíblia começa a especificar alguns outros detalhes. A Bíblia diz que este homem andava nu, não dormia em qualquer lugar, não vivia em qualquer lugar. Este homem vivia no cemitério, mas não era vagando pelas estradinhas estreitas do cemitério, pelos caminhos do cemitério. Ele vivia dentro dos sepulcros. Quem me entende, diga glória a Deus. Ou seja, esse homem arrebentava os caixões e deitava junto com os cadáveres. A Bíblia diz que ele urrava, gritava, preste atenção, de dia e de noite. O que isso quer dizer? Que quase não dormia, porque gritava de dia e de noite. Andava pelos montes e se feria com pedras. Ou seja, estamos falando não é de qualquer possessão demoníaca. A Bíblia não está tratando de qualquer problema. A Bíblia está falando de uma ferida exposta, terrivelmente inflamada, minando, pulsando, pus, dia após dia, como um vulcão em erupção. Ou seja, trata-se de um grande problema, incisivo problema. Porém, os gadarenos que ali viviam já tinham se acostumado com aquele problema. De modo que aquele homem terrivelmente endemoniado, querido irmão que está olhando para o lado, incomodava os de fora, mas não incomodava mais os de dentro. Me parece, ou talvez seja impressão minha, que seja essa situação que a maioria de nós vivemos em pleno século XXI. Alguns problemas que nos acomete, alguns problemas que nos alcançam, a gente tenta resolver do nosso jeito. E quando a gente tenta resolver do nosso jeito, não dá jeito. E quando não dá jeito, a gente acaba se acostumando com o problema. Eu não sei se você já conversou com alguém com mau hálito. Já? Tem alguém aí? Já? Você já conversou com alguém com mau hálito? O que você sente quando alguém com mau hálito conversa com você? Um cheiro horrível, não é isso? Mas diga uma coisa. Você sente um cheiro horrível,
mas ele não sente. Por que ele não sente? Eu vou lhe responder. Porque ele já se acostumou com o odor. E quando ele se acostuma com o odor, ele já convive com o odor sem problema nenhum. Estou falando com você e não com as paredes. Existe uma situação na sua vida que você já tentou resolver com corrente e não resolveu. Sabe por que a corrente não resolve? Porque problema espiritual não se trata com carnalidade. Coisas físicas não resolvem problemas espirituais. Problemas espirituais só se resolvem com armas espirituais. Não é por força e não é por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Eu estou falando com pessoas aqui que já se acostumaram com uma situação incômoda na sua vida. Já criou calo, já tentou de todo jeito, já lutou de toda forma e não conseguiu resolver. Já se acostumou com aquela situação que ontem era incômoda e hoje já não é mais. Me parece que essa mensagem está servindo para nós. Gadara possuía uma marca pejorativa. Era a cidade dos demônios. Os estranhos que sentiam o cheiro do mau hálito se incomodavam e para lá não queriam ir. Mas quem lá estava já não sentia mais o odor do mau hálito. Já tinha se acostumado com aquele problema. Olhe para cá. Deus está descendo aqui através do Espírito Santo. Para dizer para alguém aqui, não se acostume com esse erro. Não se acomode com essa ferida. Será que serve para alguém? Eu estou falando aqui com pessoas que eu não sei o nome, que eu não conheço, que eu não sei onde mora, que eu não sei quem é, mas debaixo de uma direção transcendente do Espírito Santo. Deus está lhe dizendo que existe algo errado que precisa ser consertado. E você não pode se acostumar com esse câncer. Não pode se acostumar com esse tumor. Não pode se acostumar com essa vergonha. A Bíblia diz que Jesus está indo em direção a Gadara. Ele tem que atravessar um mar. Deixa eu lhe explicar. Israel é semelhante a uma tripinha, quando você vê o mapa geográfico do Estado judeu. Do lado, olhando de frente, do lado esquerdo de Israel é mar. Do lado direito, chamada costa do país, para dentro do continente chamado Oriente Médio, Israel faz fronteira com a Síria. Gadara, preste atenção, é a última cidade da fronteira entre Israel e a Síria. Ou seja, Gadara está na marginalidade de Síria, mundo, Israel, terra santa. A Bíblia diz que Jesus sai lá da costa e atravessa o país para ir para Gadara. Olhe para cá. Aprende que existem leis que regem o universo. Uma delas chama-se lex retaliis, palavra em latim que quer dizer lei da retaliação. Sabe aquela lei? Olho por olho. Eu vou dizer de novo, olho por olho. Sabe aquela lei? Isto pois que o homem planta e ele... Isso que nós chamamos de lei da semeadura é muito mais antiga do que o cristianismo. Tem 3.500 anos de idade. Logo, preste atenção, o mundo espiritual funciona por brechas, por portas. Por quê? Que existia um homem possesso de uma legião de demônios só em Gadara. Por que porta aqueles demônios entraram? Veja, por brecha, por portas.
A Bíblia diz que Jesus está à porta, ele bate. Se você der brecha e abrir, ele entra. Se você deixar fechado, ele não entra. A mesma coisa funciona com o diabo. Tanto Deus quanto Satanás trabalham com espaço. Deu espaço, eles trabalham. Se você der lugar para Deus, Deus age. Se você der lugar para o diabo age. Tanto um quanto o outro precisa de que portas, aleluia, sejam abertas. Me fez lembrar da história de um homem de oração, que todo dia o diabo chegava para ele estava orando e dizia, deixa eu entrar na sua vida. Ele dizia, vai Satanás, sai daqui. E durante anos ele venceu o diabo, mas um dia o diabo disse para ele assim, é o seguinte rapaz, eu estou vendo que você não deixa eu entrar aí de jeito nenhum na sua vida, vou fazer o seguinte, já que você não deixa eu entrar, deixa eu pôr só a pontinha do nariz. O homem acho que estava meio fraco naquele dia, e disse, a pontinha do nariz, o diabo, só um pouquinho, um pouquinho. Aí o homem falou, um pouquinho, né? Só um pouquinho? Um tico. O diabo, ninguém vai nem ver, nem sentir. É aqui, ó, só essa pontinhazinha do nariz. Aí o homem falou, você não vai me perturbar não, diabo? O diabo, não, que é isso, deixa eu pôr só a pontinha. Ele disse, é só a pontinha, tá? Tá bom. Sabe como é que o diabo entrou? De costa. A última coisa que passou foi a pontinha do nariz. Quando a pontinha do nariz passou, ele já estava todo dentro. Alguém me entende? Abriu a porta, ele entra. Tanto Deus quanto o inimigo. Então, por que Gadara tem um homem terrivelmente endemoniado? Qual foi a porta, qual foi a brecha para que houvesse uma possessão e um problema deste tamanho? Eu vou lhe dizer qual. Olhe para cá. Daqui a pouco eu começo a mensagem. Por que Gadara tinha um homem terrivelmente endemoniado? Qual foi a brecha? Qual foi a porta? Eu vou lhe dizer, Gadara era a única cidade em todo Israel que criava porcos. Para quem não sabe, o porco, para aquele povo, é um animal imundo. Aliás, é imundo até para nós. O porco é símbolo de imundícia. Por exemplo, quem já viu um porco aqui? Levante a mão. Não estou falando da Peppa Pig. Quem já viu porco mesmo, de verdade? Porco de verdade, quem já viu? Aí, tá vendo? Tem gente que nunca viu um porco. Olhe para mim. Eu nunca tinha visto um porco. Olhe para cá. De verdade, um porco mesmo, porcão, apesar de ser palmeirense. Eu nunca tinha visto um bichão desse até um dia, pastor Mir, que eu fui pregar num estado chamado Rondônia. É Brasil, tá? E o pastor fazendeiro falou, vamos orar na minha fazenda. E nós fomos. Quando nós chegamos lá na fazenda dele, que o motorista parou num portão da fazenda, ele começou a gritar, esse não abre não. Eu também fiquei desesperado. Será que ele cria jacaré? Mas por que, pastor, não pode entrar aí? Ele disse, sabe por quê? Porque aí é a porteira dos porcos. Eu disse, é mesmo? E o senhor tem medo deles? Ele falou, se eu te mostrar, até você vai ter. Eu falei, então eu quero ver do portão, irmão. Nunca vi aquilo, achei que era um rinoceronte. Desse tamanho, com os pelos enormes, com os dentes para fora. Horrível. Eu nunca vi um bicho mais feio, mais fedido. Sabe o que ele me disse? Isso aí corre atrás da gente e morde mais que o cachorro. Eu falei, isso é um perigo, esse animal só dá para matar ele na bala. Olha que coisa terrível. O porco não tem medo de nada, não respeita ninguém. Se você pegar um porco e botar ele dentro de um chiqueiro, de um quadradinho lá, vai deixar limpo, ele morre. Se você der para o porco uma comida pura, limpa, saudável, ele rejeita. Porco só vive onde tem lama, imundícia, e só come, só se alimenta de lixo. Deus disse para esse povo, vocês são santos, vocês são meus, separados para mim, então não vai ser igual ao mundo. Se a terra é santa, não pode haver nela imundícia.
Se o território é sagrado, não pode haver nele imundícia. Mas Gadara despreza a palavra de Deus e começa a criar este animal, símbolo da imundícia. Veja, onde é que Deus diz que não é para comer porco? Lá no livro do Levítico está escrito, Deus falou isso: nenhum animal de unha fendida, que caminha e que não rumina, esse bicho é imundo. Você nunca viu porco comer capim igual boi, né? Não, né? Porco rumina? Não, então porco é imundo. Unha fendida, olha aqui para mim. Aqui está o segredo da imundícia. É forte que eu vou falar, tá? Porque o pé é o caminho. E a unha fendida indica 2 caminhos. E a Bíblia diz que não dá para você andar por 2 caminhos. Não dá para você servir a 2 senhores. Você está entendendo ou não? Ou não está entendendo? Ou está fazendo que não está entendendo? Hoje é noite da decisão, porque você anda aqui de segunda, terça, quarta, quinta, mas sexta, sábado e domingo, sabe lá onde? Deus está falando com alguém aqui, chega de andar sobre 2 caminhos e servir a 2 senhores. Hoje Deus quer de mim e de você uma decisão na nossa caminhada nessa terra. Deus disse: a imundícia está na indecisão dos caminhos. Aleluia. Qual que é o problema? Gadara, que é Israel, é proibido não só de comer, mas de criar. Se ninguém em Israel come porco, então para quem que Gadara cria porco? Não sabe. Eu vou lhe dizer. Ela cria porco porque é só atravessar a rua, ela está na Síria. Então ela cria porco aqui, na terra santa, para abastecer o ímpio na terra imunda. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que continue, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você está aqui na terra santa, se esse território aqui é santo, tudo que você tem que fazer é para cá. Você não pode estar aqui olhando lá. Tira o olho do outro lado da rua. Ou então deixa de ser terra santa e passa a ser terra imunda. Por que existe um homem endemoniado? Porque a Bíblia diz que um abismo, eu não ouvi, tem alguém aí? Um abismo chama outro abismo. Então aquela cidade tem um homem endemoniado, por quê? Porque aquela cidade decidiu criar porcos. Posso abrir um parênteses ou não? Posso? Vou abrir um parênteses. Se a gente der uma vasculhada, e olhe bem o que eu estou falando, estou falando de nós. Eu não sou aquele pregador que fica falando, você. Não, eu sou o primeiro a me incluir. Porque se a palavra não acontecer em mim, não acontece nunca em você. Então estou falando de nós, aqui, de nós, seres humanos. Hoje o grande desafio de Deus para a nossa vida é dar uma vasculhada nessa terra santa. E se a gente for minucioso, em algum lugar da nossa vida a gente vai encontrar um chiqueiro. Com lama até o pescoço. Onde a gente joga as nossas fraquezas, as nossas faltas de perdão, a gente fica aqui cantando bonito, aleluia, mas o coração e a vida atolada até o pescoço de lama. Com todo respeito, é melhor ficar quieto. Porque o grande desafio é não se acostumar com chiqueiro. Outro dia eu prego que Deus vai te dar um carro, uma chave, um noivo novo, o que você quiser. Hoje essa é a palavra. Deus está olhando para mim e para você e dizendo, existe muita bênção retida, existe muita vitória parada, as coisas não estão acontecendo, porque você está insistindo em construir cada vez mais chiqueiro para amontoar os porcos que você está criando. Deus está dizendo isso para nós.
em algum lugarzinho mais escondidinho da nossa vida, lá na fronteira do nosso mundanismo, que é só atravessar a rua já está na Síria. Existe um amontoado de chiqueiro incomodando Deus, cheio de lama. Deus não nos chamou para andar na lama. 4 pessoas levantaram a mão. Eu vou dizer de novo. Deus não te chamou para viver na lama. Ele te tirou da lama para nunca mais você voltar para lá. A Bíblia diz, e diz a palavra de Deus, que Jesus entra num barco e vai para Gadara. Será que Jesus não conhecia a fama de Gadara? Jesus vai para Gadara para fazer o que? Turismo? Jesus vai para Gadara porque ele conhecia um problema em Gadara que só ele poderia solucionar. Olha para cá. Para de lutar com as armas da carne, porque o problema é espiritual. Grava o que eu estou lhe dizendo, 18 dias. A palavra que Deus tem me dado, onde eu vou, todo lugar que você chegar, você decreta, 18 dias. 18 dias. Deus vai colocar os pés nessa sua Gadara. E vai decidir muita coisa que você não conseguiu decidir ainda. Muita coisa que está fora do lugar será colocada no lugar de novo, te diz o Senhor dos Exércitos. Jesus está vindo e falta só um tiquinho para ele chegar, ele já está chegando. Ele monta num barco e vai para Gadara, preste atenção. Quando ele atravessa o mar da Galileia, imagina a cena, que ele põe o pé em Gadara. Ele põe o quê? O quê? O pé em Gadara. Quando ele pisa na terra de Gadara, lá do outro lado da cidade, no meio do sepulcro onde ele estava, ele sentiu o impacto do pisar. E de lá de onde ele estava, ele saiu, e se arrastando aos pés de Jesus, os demônios adoraram ele. E interessante ver que os crentes muitas vezes não querem adorar, mas até os demônios adoram. Por quê? Porque adorar não é uma questão de vontade, é uma questão de identificação. Só você entendeu, né, pastor? Eu vou dizer, adorar é uma questão de identificação. Se você vem para o culto e não identifica a presença do divino, você não consegue adorar. Mas quando você adora, é sinal de que você está identificando a presença de um divino entre nós. Os demônios identificam a presença e a autoridade do divino e os demônios adoram. E reconhece Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Isso sem Jesus falar nada, não tinha ninguém com bandeirinha, não tinha ninguém no megafone, não tinha nada. Ele só chegou e botou a planta do pé e já era. Você não entendeu o que eu disse? Botar a planta do pé quer dizer autoridade. Diga comigo, autoridade. A Bíblia garante que onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai demarcar o território, aleluia, e vai te dar por herança e por possessão. Eu estou lhe dizendo, quando você pisar naquele lugar, o mundo espiritual vai detectar que uma autoridade espiritual chegou ali. Talvez você não saiba, mas qualquer lugar onde a rainha Elizabeth colocar o pé é território real. Talvez você não saiba disso. Lá em Londres, lá em frente ao Palácio de Buckingham, tem uma calçada, um território demarcado, todo com símbolo da realeza, porque ali é onde passa a carruagem real. É um território da realeza. Porque ela colocou o pé ali. Onde a rainha Elizabeth botar o pé, é território real. Isso daqui era uma terra de índio, mas quando Cabral chegou aqui em 21 de abril de 1500, que as caravelas de Cabral botaram o pé, mudou a autoridade da terra, deixaram de ser terra de índio e passou a ser colônia portuguesa. Entendeu? Não entendeu.
Quando você chegar na sua casa, que você colocar a planta do pé, já está demarcando o território. Quando você chegar no trabalho e botar a planta do pé, está demarcando o território. Onde você colocar a planta do pé, está demarcando propriedade e território. Por causa da autoridade, do domínio sobre o território. Alguém me entende, não? Não, não entende. Olhe para cá, vou lhe explicar de novo. Deus fez o jardim do Éden, o Gan Éden, e deu autoridade sobre a terra para quem? Para Adão. Para Adão. Adão é que pisava. Jesus disse: eu vou te dar autoridade para pisar. Cabeça escorpião e cobra, seja lá o quê. Autoridade é pisar, isso é autoridade. Adão andava no jardim porque ele era autoridade, dono do território. Quem me entende, diga amém. Amém. Redobre a atenção agora. O diabo tentava Eva dia e noite, mas o diabo não tinha colocado o pé na terra, porque o diabo não tinha autoridade sobre a terra. Então, como o diabo tentava Adão e Eva? Voando. Tanto que a sentença tem que ser o contrário da sua realidade. Quando ele recebe a sentença, agora ele não voa mais, ele vai rastejar. Muito bem. Quando ele convence Adão a pecar, é a mesma coisa que Adão passar a autoridade do mundo para ele. E aí, quando o diabo põe o pé na terra, aleluia, pela primeira vez, a autoridade do mundo sai da mão do homem e vem para a mão dele. Se mudou a autoridade, a Bíblia diz que foi só, preste atenção no que eu vou dizer agora, é muito forte. Foi só Adão pecar que a autoridade do mundo mudou, e a terra manifestou a primeira coisa na mudança de autoridade: espinhos e abrolhos. Porque o sinal da autoridade do diabo é o espinho. Onde tem espinho, tem demônio. Quem me entendeu, diga amém. Onde tem espinho, tem demônio. Porque é o símbolo da autoridade dele na terra. Antes do pecado não existia barata, não existia rato, não existia nenhum inseto, nenhuma erva daninha, nenhuma praga, nenhuma peste. A terra produzia os frutos sem ninguém precisar trabalhar ela. Quando ele pisa, que ele determina a autoridade dele, então ele estraga o mundo. Começa a brotar do mundo praga, começa a brotar espinho e abrolho. Quem me entendeu, diga amém. Redobre sua atenção. Por que o mundo possui espinhos? Porque no mundo a autoridade era do diabo. Ele era dono porque o homem deu para ele a autoridade, ele botou o pé. Quem entendeu, diga amém. Preste atenção. Jesus está num tronco de pelourinho apanhando antes de morrer. Soldado surrando. Um outro vai passando e vê Jesus apanhando e vê que está apanhando mais do que devia. Pergunta para o soldado: por que bate? O soldado diz: eu estou batendo nesse daí porque ele é o rei, autoridade, estou dizendo realeza. Ele é o rei dos judeus. Aí o soldado que está passando diz assim: ele é o rei? Olha como é que ele vai ser usado agora. Ele é o rei, então o rei tem que ter coroa. Aí o soldado vai na roseira e tira o símbolo da ex-autoridade, os espinhos. Quando o soldado coloca a coroa na cabeça de Jesus, é o diabo reconhecendo que agora a autoridade no mundo não é mais dele, mas é daquele que foi pregado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele entrega o reino do mundo para Jesus. Por isso que eu estou lhe dizendo que esse mundo não é mais do diabo, esse mundo pertence ao nosso Deus, é dele, pegou de volta, tomou de volta a autoridade, que era de Satanás. Então quando a Bíblia diz pé, está falando o quê? Realidade, autoridade espiritual, alguém me entende? Também pé é santidade. Quando João vê Jesus glorificado, ele descreve Jesus de cima para baixo. Ora, preste atenção no que vou dizer. Ele diz: seu cabelo são como alva lã. Não que Jesus pinta o cabelo de branco, mas aquele cabelo branco que ele descreve é a claridade que existe sobre ele. Ele diz assim: os seus olhos são como chama de fogo, porque os olhos de Cristo é o tribunal. Aleluia.
Quando Deus for julgar o mundo, Ele não vai julgar o mundo primeiro, Ele vai começar julgando a igreja. E olha só, e a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo. As nossas obras vão passar por onde? Pelo fogo. Se a obra for de palha, de madeira, de feno, só Jesus olhando, a obra desaparece. Mas se a obra for de ouro, quando Jesus olhar, vai refinar, aleluia, a sua obra. Veja só o que ele diz: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, porque a palavra tem 2 lâminas. Uma lâmina corta na vida de quem crê, e a outra corta na vida de quem não crê. A palavra corta independente de crer ou não. Ele diz mais: está vestido de linho fino, símbolo de pureza, salpicado com o próprio sangue. Aleluia. É forte. Só que quando João olha para os pés de Jesus, ele diz assim: e os seus pés, estou falando que o pé é a santidade e a autoridade, e os seus pés são semelhantes a um latão reluzente. Morreu. Ele diz: caí como um morto. Não, ele morreu. Por que ele morreu? Sabe por quê? Porque a santidade em si só atrai o Espírito vivente. Não entendeu? Esse Espírito que está encarnado aí dentro de você, que é a sua vida, se ele tiver um contato com a santidade de Deus, ele vai voltar para onde ele veio. Imediatamente a gente desfalece e morre. Porque é automático, é como um imã. A santidade, a glória, a presença, traga a alma de dentro de nós e faz ela vir para Deus. Então, quando ele morre, ele olha para o pé, ele vê a santidade. Moisés diz: rogo-te, Senhor, que mostra-me a sua Shekinah. Não é glória, glória é kavod, Shekinah é presença. Moisés diz: eu quero ver a sua presença, eu quero ver a sua formosura. Deus diz: ninguém pode me ver e viver. Todo mundo diz: por quê? Porque Deus vai matar para não contar para ninguém? Não, é porque o próprio Espírito que está em nós é tragado só de ver. Não entenderam? Outro dia eu explico. Então o que Deus fala para Moisés? Bota Moisés num penhasco no Sinai, 5 horas de subida íngreme, bota em cima de um penhasco, e quando Moisés vai voltar para ver, Deus já tinha passado. O que Moisés vê? O rastro da bondade. É claro que você não pode ver Deus diretamente, mas você pode ver o rastro da sua bondade. Na sua vida, na sua família, na sua história, no seu ministério, o rastro, a marca da bondade de Deus que fica para a gente ver. Aleluia. Quando ele vê os pés da bondade, santidade, porque pé é santidade, quando ele vê isso, ele desfalece, ele morre. Quando ele morre, Jesus vem e toca nele. Ele ressuscita. E Jesus diz: João, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo e tenho na mão a chave da morte e a chave do inferno. Imediatamente ele retorna. Quem me entende, diga a glória a Deus. Jesus só colocou o pé. Eu vou dizer de novo: Deus vai mover uma situação para ele pisar em uma área da sua vida que ele ainda não tinha trabalhado. Existe uma área da sua vida que ele ainda não tinha pisado, porque você não tinha deixado ele pisar. Toda vez que o Senhor pensou em pisar nessa área, você dizia: volta outro dia, porque você sabia que a área estava cheia de chiqueiro. Existe uma área da nossa vida que nos incomoda demais, e que a gente não deixa ninguém visitar a nossa gadara escondida, porque é lá que nós criamos os nossos porcos. Acredite, porco se multiplica mais rápido do que você pensa. Vou dizer de novo, eu não entendo muito de porco, tá? Mas eu sei que o bicho se multiplica rápido demais. Essa porca está prenha. Vão nascer muitos leitõezinhos que vão crescer rápido. Vamos arrancar esse chiqueiro da nossa vida, enquanto é tempo. Quando Jesus pisou, os demônios vieram nos pés dele.
a força de atração da autoridade. Levante a sua mão direita. O Espírito Santo está lhe dando algo que lhe faltava hoje. É uma autoridade específica. Fica com a mão levantada e recebe o que eu vou dizer. Quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você chegar, que tiver algo oculto dentro de sepulcro, você está entendendo o que eu estou falando? Escondido, que você não sabe. Quando você colocar os pés lá, vai vir rastejando, aleluia, e vai ter que se render aos seus pés. Deus está mandando eu falar com pessoas aqui, que Ele vai fazer o adversário se render aos seus pés. Ei, não vai atrás não, eu estou dizendo que ele vai vir aos seus pés. Para de reclamar, para de murmurar, não fica arrumando confusão, deixa que ele vai sentir o impacto dessa presença e vai vir aos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus pisou, o diabo sentiu um impacto, veio, foi atraído pela presença. Quando chegou lá, disseram: por favor, não nos mande embora dessa cidade. Eu vou te dizer algo. A Bíblia diz que os demônios moram nos desertos. Sabia disso? Jesus conta a parábola que quando ele expulsou, os demônios foram para o deserto e voltaram de novo porque ele tinha limpado a casa. Preste atenção. Se achar a porta aberta, os demônios entram e traz 7 pior do que eles. Jesus mente ou não? Jesus mente ou não? Então, por isso que a Bíblia diz que os cães não herdarão o reino dos céus. Os cães não herdarão o reino dos céus, e a Bíblia não está falando de cachorro. A Bíblia está falando que o cachorro tem uma personalidade corrupta. O cachorro, ele vomita o que está fazendo mal para ele, mas se der fome, ele vai lá e come o vômito de novo. Uma vez que Jesus entrou e limpou a casa, os demônios não podem voltar mais. As velhas quedas não podem voltar mais. Ah, mas eu ainda tenho os meus lapsos, então a casa não foi limpa ainda. Mas eu tenho 40 anos de igreja, isso não quer dizer nada. Para Deus não conta tempo, conta intensidade. Isso não quer dizer nada. Então preste atenção. Ah, mas eu tenho minhas quedas. Jesus te ama assim mesmo, mas a casa ainda não foi limpa. Porque quando ela for limpa, não tem mais porcaria, não tem mais lama, não tem mais chiqueira, não tem mais sujeira. Só que os demônios que saem, eles vão para o deserto, onde eles moram. Por que os demônios moram no deserto? Porque a Bíblia diz que eles vão para lugares áridos. Antes de começar o ministério, para onde Jesus é levado? Para o deserto. Para quê? Para vencer o diabo no deserto. Porque lá é o território do deserto. Ei, vencer o diabo aqui é fácil. Eu quero ver você vencer o diabo no deserto. Vencer o diabo no território dele, aqui é fácil, aliás, nem aqui ele passa, de tão longe que ele está, porque aqui é a presença de Deus. Agora vai para o deserto encarar ele, é lá que ele mora. Então Jesus vai para o deserto, e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, hein? Quando ele vai tentar Jesus naquela batalha no deserto, ele diz assim: transforma a pedra em pão. Jesus responde com o quê? Com a palavra, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o diabo percebeu que Jesus, é forte que eu vou falar, que a arma mais poderosa que Deus deu para o ser humano é a palavra. Você pode rodar, pular, profetizar, cair no chão, voar, plantar bananeira, mas nada disso assusta o diabo. Só uma coisa que ele respeita: a palavra. Só tem um detalhe, tá? Deixa eu te explicar, o diabo também conhece a palavra, e talvez melhor do que você. A única diferença entre Jesus e o diabo é que o diabo conhece a palavra, mas não vive. Jesus é a própria palavra. Aleluia, glória a Deus. Então tem gente que conhece a palavra. Eu já fui num lugar, o cara falou: pastor, eu já li a Bíblia 53 vezes. Eu disse: é mesmo? Está escrito em Deuteronômio 14:16. Ele disse: rapaz, eu esqueci. Recitar a palavra é uma coisa, viver o que você está falando é outra. E só tem efeito quando você vive o que está falando. Não entendeu?
O mundo espiritual trabalha por identificação. Não estou falando que quando Jesus botou o pé, o diabo identificou. Não entendeu? Vou lhe dar um exemplo. No livro de Atos, uma pessoa caiu endemoniada e o cara chegou e disse: vai sair agora em nome de Jesus. E o diabo não saiu. Jesus não saiu, né? Sai em nome de Pedro. O diabo não saiu. Ai, meu Deus, e agora? Sai em nome de Paulo. E o diabo não saiu. Sabe o que o diabo falou para o homem? Peraí, rapaz, peraí. Jesus eu sei quem é, identifico. Pedro também eu sei quem é e Paulo também. Mas você eu não sei quem é não, hein? A Bíblia diz que o demônio deu uma pisa no homem, rasgou a roupa dele e ficou pelado, envergonhado. Porque o mundo espiritual trabalha com identificação de autoridade, aleluia. Você não entendeu. Deus mandou um anjo lá no livro de Daniel para falar com Daniel. Não conseguiu passar, veio outro mais forte. Quando o outro mais forte passou, ele chegou para Daniel, sabe como? O anjo já se prostrando e dizendo: és reverenciado no céu. Os anjos sabem quem é você. Deus te ama muito, é muito amado de Deus. Então tem gente que é conhecido na terra, mas é desconhecido no céu. Já tem gente que ninguém sabe quem é na terra, mas os anjos e os demônios sabem muito bem quem ele é. Porque a identificação espiritual é a autoridade que Deus dá para uma pessoa. Quando Jesus pisou, os demônios vieram se prostrar aos pés dele e disseram: Senhor, Jesus diz: eu quero que vocês saiam. Quantos são? Legiões, 33 mil. Porque o mundo espiritual, o espaço é diferente do espaço físico. Aqui não cabe 33 mil pessoas. Mas no mundo espiritual, dentro de uma pessoa, cabe 33 mil demônios. Porque é abstrato, não é concreto. É espiritual, não é físico. Aleluia. Glória a Deus. Então, já está na hora de eu parar, né? Mas eu já estou terminando a introdução. Estou brincando, vou terminar rápido, não vou te cansar. Olhe para cá. Quero que saia. Ele só vai acatar a autoridade. Sim ou não? Tá bom, a gente sai. Só que olhe para cá. Ninguém pode sair por outro lugar que não tenha entrado. Por onde vocês entraram aqui hoje? Aponta para onde? E por onde vocês vão sair? Por onde entra, a brecha, a porta aberta, entrou, é a mesma porta que tem que abrir para sair. Jesus disse: eu quero que saia. Sabe o que os demônios dizem? A gente só pode sair se a gente for para a brecha. Qual que é a brecha? Os porcos. A maioria dos problemas que você vive hoje foram os porcos que você criou ontem. A maioria dos lapsos que eu tenho hoje é consequência dos chiqueiros que eu armei ontem. E o pior do que armar chiqueiro é se acostumar com ele. Porque a gente está propenso a pisar na lama, mas a gente não pode se acostumar com a lama. Ninguém aqui é perfeito, nem super-homem, nem mulher maravilha. E talvez, até de forma involuntária, a gente levanta chiqueiro. Mas só que esse chiqueiro que a gente levanta, a gente tem que se incomodar com o odor dele. Eu vou dizer de novo, tem umas porcarias que a gente está fazendo. Irmã Mariquinha, tinha que estar aqui que essa mensagem é para ela. Não. Se ela não está, é porque não é para ela. Deus não é fofoqueiro para falar de quem não está presente. Se você está, alegra o seu coração, porque é com você mesmo que Deus está falando. E se você se achar bom e perfeito, é o pior de todos. Todos nós, e eu vou começar de mim, em algum cantinho do meu terreno, tem um chiqueirinho lá, cheio de lama e uns leitãozinhos gritando. Ou a gente expulsa tudo, ou eles se multiplicam.
Só existe um motivo para criar leitão. Eu vou lhe dizer qual. Aproximação com o mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um fundamentalista religioso, daqueles mais santos que eu já vi, sabe, aqueles religiosos que não dá nem para dar a mão para ele, porque isso é muita santidade, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que ser um xiita protestante, um xiita evangélico. Só você está certo e todo mundo está errado, só você acerta. Dá até nojo ficar perto de gente assim, eu não aguento, tá? Esse dia eu conheci um que eu falei, olha, eu cheguei em casa, eu queria lavar o meu ouvido assim, ó, no chuveiro, porque eu conversava com a pessoa, ela era tão perfeita que eu me sentia um lixo. Falei, para que eu não presto para nada, deu até depressão em mim. Tão miserável que eu me senti, porque era a perfeição. Até achei que ele estava só 2 dedinhos abaixo de Jesus, de tanta perfeição. A grande verdade é que a gente tem que ter a grandeza de se assumir, de chegar aqui, abrir o jogo e botar as cartas na mesa e dizer, tem uns chiqueirinhos mesmo, Jesus. Mas, vamos dar um jeito de resolver isso hoje aqui entre nós. Os irmãos disseram, a gente só pode voltar de onde a gente veio, porque um abismo chama outro, porque a brecha, a porta aberta, é por onde ele volta, aleluia. E aí Jesus diz, você quer voltar para onde? Ele vai matar 2 coelhos com a paulada só, pastor. E olha o que Jesus diz, ele diz, deixa a gente voltar para os porcos. E Jesus diz, então vai. Imagina que quando os demônios entraram nos porcos, os porcos ficaram endemoniados. É o único bicho na Bíblia, na história, que entra demônio. Quando você vê um porco, você fala, está endemoniado o porco. Todo porco é endemoniado. É verdade. Estou vendo que tem gente que não vai comer mais feijoada. Não faz mais feijoada aqui, tá? Tem gente até vermelha lá no meio assim. Não vomita não, hein? Olhe para cá. Perto de terminar. Os porcos ficaram tão endemoniados que se jogaram na água. Se tem uma coisa que porco não gosta... Mas os porcos não aguentaram a pressão dos demônios e falaram, eu prefiro me banhar. E os porcos se jogaram na água e morreram afogados. Olha para cá, agora é que é a mensagem. Por quê? Porque os porqueiros que estavam olhando os porcos de longe viram tudo. Viram a ação do divino no meio da porcaria. E ficaram assustados. Eu vou lhe dizer. Tem muito porqueiro de olho em você. Tem muita gente no seu dia a dia que fica só de olho em você. Esses porqueiros vão se assustar, aleluia, com a obra que Jesus vai fazer quando ele chegar lá. Há uma grande obra, uma grande vitória de Deus para aqueles que acreditam e que vão abrir a boca para glorificar o nome do Senhor. E vai deixar os porqueiros tudo assustado. E os porqueiros saíram correndo assustados, sabe por quê? Porque o homem que as correntes não deu jeito, porque o homem que as pedras não deram jeito, agora está sentado trocando ideia. Falando, eu vou votar na Marina, e você? Eu vou votar não sei o que, aquela conversa lá. O homem que estava doido agora há pouco, agora está sentado falando em sã consciência, como se nada tivesse acontecido. O cara ficou assustado, falou, peraí, eu conheço esse endemoniado. Ninguém segurava ele está quietinho, está vestido, está sentado, está conversando. Saíram correndo, foram na cidade e disseram tudo o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? A cidade inteira, quando viram o homem sentado, se assustaram. Jesus conversando com ele, se assustaram. Olha só, a cidade inteira, quando procurou os porcos, não encontrou mais. Aí que eles se assustaram mais. Porque a sensação de arrancar os porcos é de perca. É de prejuízo. Mas aquilo que você acha que é perca e prejuízo, pode acreditar que vai ser lucro. Vai haver algumas percas nos próximos dias. Mas não deixe seu coração aflito, não. Porque isso é Jesus limpando.
e tirando essas porcarias da sua vida. Você está entendendo que Deus está falando com você ou não? Eu estou aqui, ó, só no piloto automático, ó, só seguindo as orientações do Espírito Santo. Cada um está entendendo a palavra de um jeito e se encaixando dentro dela, sim ou não? Coisa linda o agir de Deus. Preste atenção perto de terminar. Eu estou falando que vou terminar faz uns 20 minutos. Olha aqui. A cidade inteira veio e falou para Jesus, sabe o que, pastor? Ei, moço, vai embora daqui. A gente não te quer aqui não, o senhor não é bem-vindo. A continuação do texto diz que Jesus entrou de novo no barco. Quando ele estava indo embora, o endemoniado disse assim, o ex-endemoniado disse assim, me leva com você. Eu quero andar com você. Por que que a cidade não quer Jesus e o endemoniado quer? Porque só vai dar valor à presença de Deus quem experimentou dele. A cidade não quer Jesus, mas você quer. Por quê? Porque você teve a experiência com ele. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. O endemoniado diz, eu vou te seguir. Jesus diz assim, não, se você me seguir, pode ser que não seja tão proveitoso assim. Me segue de outro jeito. Fica na cidade, volta para casa e conta para as pessoas tudo o que aconteceu na sua vida. Tem gente que Deus usa sem pregar. Todo mundo acha que Deus só usa o pregador, que Deus só usa o ministro de louvor. Aí fica aquela ciumeira na igreja, aquele empurra, aquele cotovelo, achando, eu também tenho. Nem sempre você tem que ser um discípulo, um apóstolo, para ser usado por Deus. Jesus está dizendo, ó, volta na sua terra, volta na sua casa, e todos que você tiver oportunidade, prega para eles, fala para eles tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Vai ser mais proveitoso do que se acotovelar. E o que Jesus faz? Bate a poeira. Já viu o texto bíblico que diz? Quando você não for bem recebido, o que você faz? Bate a poeira do sapato e deixa. Vai haver mais rigor para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. Você sabe o que é Sodoma e Gomorra, não? Não? Já viu na Bíblia a palavra sodomia? Se Gadara era a cidade dos demônios, Sodoma era a cidade do homossexualismo. Ou seja, preste atenção, a Bíblia diz que quando Deus enviou anjos para tirar Ló de dentro de Sodoma, os sodomitas queriam transar com os anjos. E Deus destruiu a cidade por causa da multiplicação da iniquidade. Não entendeu o que eu falei, né? Ou quer entender? Deixa para outro dia, né? Aperta um pouco agora ou não? Sim? Quem fala que não existe pecadinho nem pecadão é preguiçoso e não conhece a palavra. Sabe por quê? Porque existe 3 níveis: pecado, transgressão e abominação. Pecado a gente comete todo santo dia. Você já pecou só de ver minha roupa? Eu vou falar por quê. Sabe por quê? Porque inveja é pecado. Por quê? Porque murmurou, falou, vixe, que coisa estranha, de onde veio esse ET? Quebrou a cara que está vendo que eu estou cheio do Espírito de Deus. Murmurou, então todo mundo peca, todo dia a gente peca por pensamento, por palavra, se fosse pecado para a gente morrer, irmão, está todo mundo morto aqui. Por que a gente não morre? Porque a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então pecado tem jeito, o sangue purifica. Transgressão, nível 2, também tem jeito. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas transgressões. Agora, a abominação é nível 3. E esse daqui não tem jeito. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você quer ver o que é abominação? Pedofilia é abominação. Sabe o que é abominação?
é você conhecedor da palavra de Deus, batizado no Espírito Santo, fiel, se entristecer e dizer, quer saber? Não vou mais para a igreja, vou para o terreiro de macumba. Vai e não vai conseguir voltar nunca mais. Sabe o que é abominação? Relação sexual com bicho. Com defunto. E a sodomia é uma abominação. É uma afronta contra o Espírito Santo. Porque é uma afronta ao templo onde o Espírito Santo mora. Jesus diz, pecado contra mim é perdoado, contra Deus é perdoado. Mas contra o Espírito não. Nível 3. O povo chegou e disse, ó Jesus, é melhor o Senhor ir embora, porque a gente prefere os porcos, a imundícia e o chiqueiro. E o Senhor não é bem-vindo aqui.